Fátima Chagas. Como vai você? Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito prazer, viu? Muito obrigado, viu, Fátima? Muito obrigado em você participar conosco aqui no nosso RH em Revista. Os nossos profissionais de RH envolvidos com o nosso projeto agradecem a sua participação e sabem que serão muito bem orientados pela sua capacidade profissional. Igualmente, prazer. Tá, ok, muito obrigado. A Fátima Chagas, ela tem 15 anos de experiência profissional na área de recursos humanos em treinamento e desenvolvimento humano. Como que é isso? Conta um pouquinho disso aí, por favor. Então, eu iniciei a minha trajetória na área de gestão de pessoas, sempre atuando tanto na parte, já trabalhei na parte de administração de pessoas, mas logo na sequência, até por uma questão de perfil, aí eu fui para a área de treinamento e desenvolvimento. Então, toda a minha trajetória profissional foi em grandes empresas, sempre atuando em empresas no segmento de indústria. Atualmente eu estou no segmento de varejo, segmento de serviços, então sempre com esse foco aí em aprendizagem e desenvolver os times, tanto de liderança como operação, comercial e etc. E a parte de desenvolvimento humano também é muito mais que treinar, né? A gente tem como premissa, como prioridade também desenvolver o potencial dos nossos líderes, o potencial das nossas equipes, melhorar a performance, para que as empresas aí consigam mais competitividade, tenham mais estratégias para performar melhor, para conseguir melhores resultados. Esse outro item que você tem aqui, que é a consultora na Links Carreira e Negócios. Como que é? Isso. Eu tenho uma consultoria própria, onde eu atuo como coach de carreira, também trabalhando nessa parte de desenvolvimento, tanto para novas carreiras, como carreiras com foco em tecnologias, como também desenvolvimento de gestão de liderança, e também atuando como orientadora de carreira, principalmente para quem está iniciando na área acadêmica e quem também está saindo, né, nessa fase aí. Me formei, e agora? Exatamente. Então, a parte de orientação vocacional e de carreira é muito mais para nortear e trilhar e apoiar os alunos, os formandos, principalmente nessa trajetória das competências que eles precisam desenvolver para a carreira dele no futuro. Muita gente pensa que isso não é tão importante, né? Mas isso faz uma falta muito grande, né, Fátima? Faz. Eu acredito, por que eu sempre priorizei carreira? Porque eu acredito que quando você tem um bom entendimento e clareza dos caminhos que você quer seguir na sua carreira, você não vai na tentativa acerto e erro. Você consegue ter mais clareza, saber quais são as suas habilidades, quais são seus dons, né? E isso te favorece muito. Esse autoconhecimento, ele favorece muito no direcionamento da carreira, você entender qual que é o seu perfil, se você tem um perfil mais de especialista, mais técnico, ou mais de gestão, gerencial. Então, isso facilita, salva até muitas vezes o emprego. Então, eu acho que quando a gente tem clareza e bom direcionamento na carreira, você consegue economizar anos, estar à frente. E nem todo mundo tem esse conhecimento ultimamente, né? A pessoa, esse possível candidato, esse formando aí, né? Sim. Ele tem que gostar de pessoas, né? Tem que gostar de relacionamento, né? Então, depende da área que ele vai estar atuando, né? Se ele é uma área mais técnica, faz sentido ele ter mais foco em tarefa, em atividades como especialista. Mas se ele vai para uma área de gestão, hoje as soft skills, né, que são as competências comportamentais, elas estão muito em alta. Aquele profissional que, mesmo que seja técnico, um engenheiro, um profissional mais especialista, se ele não tiver as competências comportamentais desenvolvidas, ele acaba tendo muitos desafios na carreira dele como um todo. Perfeito. Bom, Fátima, você está como responsável pelo RH do supermercado Nagumo. Então, hoje eu sou responsável pela área de treinamento de educação corporativa da rede Nagumo, né, a rede de varejo. Nós temos aí 53 lojas, com uma média de quase 53. Nossa, que bárbaro. Com quase 8 mil colaboradores. Verdade, então, meu papel dentro da empresa é justamente atuar aí na gestão corporativa, no desenvolvimento de todos esses times, desses segmentos. Sei. E todas essas pessoas, quando entram para serem contratadas pelo Nagumo, você tem essa função
de dar esse suporte para eles? Então, lá como funciona a estratégia? Nós temos o Instituto de Desenvolvimento e dentro desse instituto nós temos aí 6 escolas de negócios. Cada escola ela tem com foco um perfil. Então, a gente tem escola de logística, que é focado para o CD, temos a escola de relacionamento, que tem foco no atendimento, na operação de loja, temos aí também a escola de negócios, que é com foco no comercial, escola administrativa, de inovação, que tem foco no TI, e assim por diante. Sim. E dentro dessas escolas, que atuam em cada perfil, cada público específico, porque a gente tem uma gama bem grande aí de funcionários, o meu papel é justamente desenhar os projetos, as estratégias, para que as equipes, né, de operação, com os multiplicadores internos, os tutores, os mentores, atuem na capacitação. Hoje, nós adotamos o modelo híbrido. Então, tanto com treinamentos presenciais, como com treinamentos online. Então, a gente tem esses 2 formatos, né? Então, o pessoal acaba iniciando a trajetória dele de carreira dentro da empresa, tanto no formato presencial, que é a integração, aqueles treinamentos mandatórios de segurança, etc., como também reforçando esse conhecimento com as nossas plataformas de treinamento. Por exemplo, vou conversar uma situação aqui, vou criar uma situação com você. Vamos supor que você estivesse conversando com algumas pessoas e elas estariam pleiteando uma carreira interna no supermercado. Mas só que no meio do caminho você detectou que essa pessoa poderia ser um grande vendedor. Você arrisca ou você incentiva para que essa pessoa faça tenha esse tipo de trabalho? Então, quando a gente identifica alguns potenciais talentos, normalmente a empresa já tem um programa de recrutamento interno, onde ela acaba, de uma certa forma, identificando, mapeando esses potenciais talentos, os próprios gerentes das áreas sinalizam, olha, aquele perfil, aquele colaborador, ele tem um bom perfil para atuar na área comercial, o outro, olha, ele está estudando tecnologia, ele é muito bom para a questão de dados, né? E dessa forma é feita uma entrevista, uma triagem, e ele vai para um programa de trainee na área, onde a gente começa a preparar ele, começa a desenvolver ele justamente para que ele consiga migrar de área. Então, quando é identificado esses potenciais talentos, a gente tem um programa interno onde a gente entende se realmente ele tem esse perfil, então tem uma triagem, tem alguns testes, justamente para entender o perfil dele comportamental, e automaticamente sendo, né, identificando esse perfil para a área, ele passa por um programa aí de trainee, que é um ciclo, para justamente ele entender na prática se ele realmente tem aquela capacidade para se desenvolver na área. Normalmente, a assertividade é 99,9%. Quando os gestores já indicam, é sinal que a pessoa já tem predisposição, já tem uma identificação e já está estudando na área. Então, esses casos vêm para você desenvolver, é isso? Sim, a gente entra nos programas de desenvolvimento que nós temos, e a gente tem mentorias, tutores internos, que esses tutores das áreas, eles fazem toda essa parte de desenvolvimento, de trajetória, que a gente chama do PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, focado nesses potenciais talentos. Você tem alguns exemplos que você pode citar para a gente, por favor? Tenho, recentemente, né, essa semana mesmo, a gente teve um caso de um rapaz da área de logística, onde ele já atuava há 2 anos na área de logística e ele iniciou a formação dele em tecnologia e automaticamente a gente percebeu aí que ele teria um perfil para se tornar um desenvolvedor. Então, como é política da empresa recrutar internamente, normalmente ela não traz de fora, ela sempre acaba desenvolvendo os programas internos. A gente conseguiu aí fazer esse programa, ele entrou no programa de trainee e ele agora está atuando, iniciou essa semana na área de tecnologia. Então, já focado. Então, ele está num período onde o tutor, que é o mentor da área, começa a fazer uma avaliação desse ciclo de avaliação. Ele fica 6 meses na área justamente para se desenvolver os temas da área e aprender na prática, e entender se ele tem o perfil ou não para aquela situação. Olha, que interessante. Isso tudo faz parte da carreira e dos incentivos que o próprio Nagumbo oferece para esse pessoal?
faz parte dos programas de desenvolvimento que nós temos. Então, outro exemplo que nós estamos atuando, a gente tem um programa de formação de novos gerentes, onde atualmente nós temos aí 10 novos gerentes que foram identificados, foram mapeados como potenciais talentos para gestão dentro da rede, são da operação, e eles estão passando por um programa, né, de talentos internos, que chama Input, onde nós estamos desenvolvendo toda a trilha de aprendizagem e de carreira deles no processo aí de 1 ano, para que eles sejam possíveis candidatos, vão para o banco de dados da gente, banco de candidatos de talentos, justamente para assumir novas posições de liderança e de gestão na rede. Uma vez que a estratégia da rede é um crescimento aí de média de 3 a 4 lojas ano. Verdade, é. Interessante. Sim. Aqui em Guarulhos tem quantas lojas? 12. 12 lojas em Guarulhos? 12 lojas em Guarulhos. Bárbaro. E as outras todas estão na Grande São Paulo? Grande São Paulo. Temos 2 no Rio de Janeiro, algumas na região de Atibaia, mas as demais são na região da Grande São Paulo. São Bernardo, Santo André, temos Mogi, Osasco e assim por diante. É engraçado, às vezes a gente não percebe, né, que existe isso, né, gozado, né? É porque a estratégia da empresa é justamente atuar em regiões mais satélites, que a gente fala, região mais periféricas, né? Então, muitas vezes não fica no centro, né? A estratégia não é o centro das grandes cidades. Sim. Mas o Nagumo também trabalha só no supermercado ou eu não sei se o termo fica bom, o atacarejo também, não? Atacado, alguma coisa assim, tem? Temos uma rede aí de atacarejos também. E vamos inaugurar mais uma esse mês aí na região do Lavras. Então, a empresa tem essa estratégia tanto no segmento de varejo como atacarejo, que é o grande fundo momento, né? A maioria das empresas estão migrando para esse modelo. Então, tem uma estratégia, assim, de novos modelos aí de atacarejo. E bases e-commerce, a gente tem aí 24 base e-commerce, vendas online também no segmento. 24 lojas, 24 unidades. Me diga uma coisa, porque nós estávamos discutindo com algumas pessoas, assim, o mesmo preço que você pratica online é o mesmo preço que você pratica presencial na loja? Então, tem várias políticas de vendas, né, e políticas de benefícios aí no online. Existe uma diferenciação, sim, de preço, até por uma questão aí da comodidade. Então, depende muito da estratégia do comercial, de negociação com o fornecedor, da estratégia aí de posicionamento, dos dias. Então, tem alguns dias específicos de vendas, de ofertas. Então, tudo isso também está relacionado com a venda online. A mesma estratégia de folheto comercial que tem na loja física, o online também tem. Então, vai depender muito da estratégia de negociação do comercial. O comercial, então, tem que ser extremamente ativo, né, Fátima? Tem. O comercial ele é bem robusto aí, tem que ser bem estratégico e atuante. E a área do varejo é muito dinâmica, né? Então, muda toda semana, então é muito vivo. Então, é muito, muito dinâmico. É engraçado, né? A gente que está de fora não imagina o complexo que é para botar aquele produto lá na gôndola, né? É que quando a gente fala de toda a cadeia de valor, né? Tanto do recebimento aí, das mercadorias, das indústrias, né? Essa distribuição para as lojas e essa estratégia de comercialização, de precificação de preço, é um ciclo bem complexo, não é tão simples. Imagino que sim. Então vocês têm um local que entrega as mercadorias e depois de lá vocês vão distribuindo para suas lojas, é isso? Nós temos um CD, um centro de distribuição, com uma capacidade bem grande aí para atender as lojas e as indústrias, né? Todo o recebimento de mercadorias de produtos é estruturado nesse CD e automaticamente tem a distribuição aí para as lojas, para as regionais. Tá bom, Fátima. Então, vamos lá. Nós estamos conversando com a Fátima Chagas, que ela é estrategista de carreira e também trabalha junto lá ao supermercado Nagumo. Então, vamos lá. A importância da educação corporativa para as organizações. Vamos lá, Fátima. O que você quer
esse cenário? Qual é o cenário que você pode usar? Então, eu trouxe um contexto geral, justamente falando de educação corporativa e quais são os benefícios dela aí em relação aí ao negócio. Automaticamente, nas organizações de negócio, automaticamente, principalmente com o advento da pandemia, após aí o período de isolamento, de pandemia, essa é uma área que ela cresceu muito, onde as empresas, de uma certa forma, as empresas que não olhavam, normalmente eram sempre grandes empresas, indústrias que tinham um orçamento, um investimento e um olhar mais dedicado para a área de treinamento, de educação corporativa, assim seja, começaram a despertar e perceber da necessidade, porque a gente estava num novo modelo de trabalho, onde as equipes estavam online, precisava desenvolver, precisava trazer novos métodos de trabalho. O modelo home office, o modelo híbrido trouxe grandes desafios para os líderes, tanto de gestão, de comunicação, de gerar engajamento. Sim. E a gente vem no momento aí de novas tecnologias, né? A tecnologia avançando cada vez mais, a gente está na era digital. Então, a área de treinamento e a área de educação corporativa, a gente chama, ela veio justamente para fortalecer toda essa estratégia e a competitividade da empresa. Então, hoje a área de educação corporativa numa empresa, ela atua muito alinhada, não só como um resultado de satisfação do colaborador, o desenvolvimento da equipe, ela vem aí atuar na estratégia de retenção de talentos, ela vem atuar na redução de turnover, na capacitação dos colaboradores, tanto priorizando segurança, qualidade, produtividade e motivação também. Atua de forma estratégica com as novas gerações, uma vez que a gente tem diversas gerações no mesmo ambiente de trabalho, tem a geração X, geração Y, geração Z, enfim. Então, muitas vezes são perfis diferentes, e essa geração nova, e o pessoal que vem em programa de estágio, programa de aprendizagem, programa de trainee, eles vêm com um outro modelo, eles são muito ágeis, muito rápidos, então a área de treinamento também vem para desenvolver esses times e preparar também a gestão aí para os novos desafios do futuro. Eu trouxe alguns tópicos aqui que são muito relevantes e importantes quando a gente fala em educação corporativa, quando a gente fala da área de treinamento para qualquer organização, qualquer empresa. Então, a gente traz aí o primeiro tópico que eu falo que alavancou muito a área e, de uma certa forma, valorizou também os profissionais dessa área, porque é uma área hoje muito demandada, porque ela é uma área estratégica, sai só do escopo do RH, onde as empresas percebem a importância de ter uma área onde consiga desenvolver internamente seus colaboradores para que eles consigam entregar o melhor. Um tópico que eu trago que é muito, que reforça muito, são as novas tecnologias. A gente está num momento de mudança, tecnologia cada vez mais está avançando, tudo está sendo automatizado, então a área de treinamento, ela vem justamente para apoiar no conhecimento e no desenvolvimento aí da capacitação dessas novas tecnologias, para que a empresa consiga associar aí a tecnologia com a gestão humana, porque quem vai realmente trabalhar com a tecnologia são pessoas, e muitas vezes essas pessoas precisam ser capacitadas, precisam ser desenvolvidas. Então, hoje nós atuamos, um exemplo, com uma escola de inovação, onde nós desenvolvemos aí todas as competências voltadas aí para a área de tecnologia, para a área de inovação, que é uma área muito forte, muito atuante hoje nas empresas. Então, a área de treinamento é um dos pontos aí onde ela tem, um dos clientes mais importantes, normalmente, é a área de negócios e tecnologia atualmente. Um outro conceito que eu trago, um outro tópico, que é justamente a estratégia da área de treinamento, como ela vem descendo, com as plataformas de LMS. Então, a gente vinha no modelo onde era tudo muito presencial, e principalmente com a pandemia, a gente começou a migrar aí desse modelo aí para a educação digital, onde cada colaborador, né, ele consegue fazer sua trilha de aprendizagem, consegue desenvolver seu conhecimento em uma área, em um determinado assunto, em qualquer lugar que ele esteja, tanto online como pelo celular e diversos formatos. As plataformas digitais de treinamento, elas possibilitam essa autogestão de aprendizagem, onde o aluno ele consegue se desenvolver no melhor momento dele, o colaborador, mas ele pode se desenvolver tanto com vídeo,
como um treinamento mesmo, como uma live, também através de podcast. Então, ela te dá esse dinamismo onde o aprendizado ele pode ser feito de qualquer formato, com fóruns de discussão, com projetos, com comunidades de aprendizagem. Então, a tecnologia para a área de treinamento, para a área de educação corporativa, ela favoreceu porque ela trouxe um leque de opções, onde sai daquele modelo só onde o facilitador ou o instrutor passa o conhecimento. Ela também consegue utilizar de outras dinâmicas para também passar o conhecimento, ensinar algum conceito, algum processo, alguma informação para aquele colaborador. Então, isso trouxe para as empresas economia de tempo, redução de custo, com consultoria, com deslocamento, com horas de treinamento, e a gente, de uma certa forma, consegue ter números mais rápidos de engajamento. Consigo hoje, dentro de uma plataforma de treinamento, identificar em um tema qual que é o gap de aprendizagem, onde o pessoal está com mais dificuldade sobre um determinado assunto, então ela é muito dinâmica. Então, eu acredito que essa é uma das premissas aí, com esse novo modelo, o novo mundo que nós estamos, que a educação digital ela veio para ficar, assim como os novos modelos de trabalho, o híbrido, o home office, as plataformas digitais vieram aí para ficar, para auxiliar as empresas nessa performance, nessa gestão de aprendizagem. E trazendo para o conceito da área de educação corporativa, um termo que nós utilizamos sempre é o lifelong learning. Então, é sempre estar aprendendo, é o aprendizado contínuo. Não tem mais aquele modelo anterior que eu fiz a faculdade, eu fiz a pós, pronto, já não preciso mais estudar. O mundo está em constante mudança. Então, é sempre importante estar aprendendo e reaprendendo. A gente sempre fala que o bom profissional é aquele que aprende e desaprende. Até 5 anos atrás, era na área de RH, todo mundo que é da área de RH sabe, que o boom do momento era os processos de coach, as formações em coach, os programas de coach. Hoje, atualmente, eu fui no fórum de treinamento, no congresso de treinamento, só tinha plataforma, só tinha estande de plataforma de educação digital. Então, mudou. Se a gente não aprende tecnologia, não aprende inovação, a gente acaba ficando um profissional aí que não está atualizado no tempo. Então, isso serve tanto para a área de RH, como para as outras áreas, está tudo mudando. Então, é importante que tenha esse conceito de aprender sempre. E as empresas, como papel de desenvolver os seus colaboradores, cada vez mais elas estão investindo nesses aprendizados contínuos, nunca para. Cada ano uma novidade, uma mudança, um curso novo, um formato novo, para que a gente esteja sempre se desenvolvendo. E trazendo nesses tópicos estratégicos, que talvez uma das áreas aí dentro do RH que seja mais estratégica aí para a empresa é a área de educação corporativa, o que a gente começa a trabalhar agora também nesse novo formato são com métricas e indicadores, mas não de satisfação, mas de treinamento. Ah, se o treinamento foi bom ou não, se eu gostei do coffee ou não. O que a gente começa a trazer são os indicadores do negócio. Então, vamos dar um exemplo. Quando eu faço uma trilha para a escola de relacionamento, para um programa de atendimento, eu tenho como indicador da área melhorar o nível de satisfação de reclamação de atendimento, no Reclame Aqui, de satisfação daquele cliente. Então, a gente tem indicadores aí, principalmente alinhado com os indicadores do negócio. Quando eu faço uma trilha voltada para a área do CD, de logística, eu tenho como indicador do negócio, numa ação de treinamento, melhorar o nível de erros operacionais. Então, de uma forma estratégica, a área de treinamento, ela sempre está atuando para resolver uma dor, uma necessidade da área, mas para melhorar o indicador daquela área. Então, automaticamente, ela apoia os gerentes, ela apoia os líderes nas necessidades e nos desafios que eles têm, das metas que eles têm das áreas deles. E assim por diante. E é uma mudança, porque até então era sempre visto muito como treinamento de satisfação, treinamento de motivação, e hoje não. As áreas de treinamentos, elas estão focadas aí em melhorar o resultado do negócio,
para que a empresa ela se torne mais competitiva e ela seja mais sustentável dentro da estratégia dela. Ok? Nossa, tá bom. Vamos em frente. Um outro tópico que eu trago aqui, que é justamente a curadoria de conteúdos. Com o advento aí da digitalização da educação, é muito comum hoje as empresas estarem construindo a curadoria de conteúdo. O que é isso? Seus conteúdos internos personalizados aí dentro da sua realidade. Normalmente ela pode terceirizar para uma empresa, para uma agência, para fazer um vídeo, para fazer alguma ação, mas normalmente todos esses conteúdos, eles são muito personalizados, atende muito ao negócio, fala muito da realidade daquela empresa. Então, e a curadoria de conteúdo é algo muito dinâmico. Você fez uma trilha esse ano, o ano que vem é uma outra trilha que você vai fazer, com outro formato, com uma outra maneira, trazendo novos recursos. Então, isso facilita muito para que o colaborador consiga entender que aquele tema que ele está aprendendo faz sentido para o negócio, tem aquela realidade do dia a dia, porque em alguns momentos você pode contratar uma consultoria, mas se ela não souber a sua realidade, seus desafios, ela vai trazer um conteúdo que talvez o colaborador ou aquele treinando vai falar, olha, é muito bacana, mas aqui não combina com a minha realidade. Tem um mundo ideal e um mundo real. E quando a gente fala de curadoria de conteúdo, normalmente é feito pela área que entende as dores, entende as necessidades, entende toda a estratégia da empresa. A gente hoje está com um programa dentro da empresa, onde nós fizemos um MBA interno, escola interna, com 13 temas, cada um numa área de conhecimento. Então, é como se fosse uma formação de gestão para os nossos gestores, onde tem a área de conhecimento comercial, da logística, da prevenção, tem uma área de TI, tem uma área jurídica, RH, e assim por diante. E o bacana é que quem são os tutores dessas áreas são os gerentes das áreas. Então, ali tem uma troca, eles conseguem trazer os desafios, como que é a dinâmica, os processos da empresa, e tudo isso muito para a identidade da empresa. Aí sim, aquele novo aluno, aquele colaborador, quando visualiza aquele conteúdo, ele consegue falar, isso é a minha realidade, realmente as dores que ele está falando faz sentido com o meu dia a dia. E nessa troca, o tutor ele também traz os direcionamentos, as soluções, então é nesse momento que a gente consegue construir as relações de aprendizagem aí e conseguir associar com a prática do dia a dia. Então, a teoria realmente ela consegue ir para a prática. Então, esse é um dos pontos aí que uma área de educação corporativa, ela reforça nas empresas. Perfeito. Tem mais algum item para a gente comentar? Eu vou perguntar depois. Pode falar. Tem. Então, vamos lá. Então, a gente fala aí do conceito, né, que o treinamento hoje ele é dinâmico e a gente pode treinar em qualquer lugar, não existe mais só o conceito de sala de aula. Recentemente, a gente estava gravando os podcast corporativo com as áreas, justamente para treinar essas pessoas nas áreas, justamente no formato dinâmico. Varejo, o pessoal gosta muito da parte auditiva, né, dos comunicados, da locução, então eles se identificam com esse formato. Conteúdo sempre atualizado, então não existe mais um conteúdo que é utilizado 3, 4 anos, então todo ano é um conteúdo novo. Algo que é muito forte na área de educação corporativa, os programas de mentoria e os programas de coach, principalmente para a gente desenvolver os times, desenvolver as lideranças, valorizar também com programas de mentoria os especialistas que nós temos dentro da rede, da empresa. Então, são programas que a gente consegue transferir esse conhecimento com quem já tem experiência, com quem está iniciando a carreira. Então, o programa de mentoria ele auxilia muito esses jovens que estão começando agora a nova jornada deles de conhecimento na área. Uma prática também que é muito atual programas de benefícios para que os próprios colaboradores comecem a treinar e se desenvolver. Então, hoje tem rankings, essas plataformas conseguem indicar rankings de melhores alunos, que mais engajaram, que tiveram melhor performance aí na jornada deles. E hoje a empresa ela troca por benefícios, por folga, por premiação, por reconhecimento. Então, isso estimula, valoriza, né, o reconhecimento e esforço.
Então, ele se sente ali motivado para conseguir se desenvolver dentro da empresa. E, para concluir, eu acredito que fortalece aí as ações, principalmente de treinamentos comportamentais, que são as soft skills, tão mencionadas, onde a gente tem tantos desafios, né, de líderes, de equipes, para trabalhar comunicação, para trabalhar inteligência emocional, resiliência, então, gestão de tempo. Então, tem várias competências comportamentais, que a gente chama aí de soft skills, que são necessárias aí, e a área de educação corporativa, ela fortalece essas ações. Então, esses são os pontos essenciais que eu acredito que uma área de treinamento, uma área de educação corporativa, a gente reforça e apoia as organizações. De todos esses pontos que você colocou, eu acho assim, mais como que você como que vocês lidaram aí com a emocional? Tá. Então, nós ficamos aí 100% presencial na pandemia. Tá. Então, algumas ações que nós realizamos dentro aí desse período pandêmico foi justamente aqueles programas de pesquisa, de entender aí com os nossos colaboradores, alguns estavam em home, outros presenciais, quais eram os desafios. Então, foi uma pesquisa de inteligência mesmo, de qualidade, de saúde mental. E nessa pesquisa a gente ouviu muitos colaboradores, as sugestões, as opiniões, e através disso foram realizadas algumas ações, algumas campanhas de incentivo à saúde mental, algumas ações de melhorias, de comunicação. Reforçamos também esse cuidado dos gestores com as equipes. Então, foi um trabalho em conjunto, mas muito focado aí também em ouvir quem estava do outro lado, quem estava nesse momento aí de pandemia, para a gente entender como que está a saúde do nosso colaborador, não a física, né, mas a mental. Sim. Que é algo tão reforçado. A gente está no Setembro Amarelo, que fala muito desse momento, mas eu acredito que muito mais que uma ação pontual, a saúde emocional, ela está no dia a dia, com uma liderança bem preparada, com RH que apoia, uma empresa que tem uma gestão humanizada. Então, a gente consegue diminuir, né, as síndrome de burnout, depressão e outros problemas emocionais relacionados aí a esse período. Mas a síndrome de burnout teve um grande crescimento, né, nas empresas, né? É isso? Teve, porque as empresas precisaram de respostas mais rápidas e automaticamente, hoje você não consegue desconectar. O celular, você à noite está tocando, tá? Então, esse momento de desligar da empresa ficou mais difícil, né? O online, ele favoreceu, mas ele também, principalmente home office, as pessoas estão conectadas sempre. Mas é diferente você... tem muitas pessoas que não estavam preparadas para, de repente, você sair de todo aquele burburinho que existe dentro do escritório e você ficar isolado na sua casa, né? E nem todo mundo se adapta com um modelo assim. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não. Vai depender muito do perfil e, às vezes, da dinâmica, da estrutura. Nem todo mundo tem uma estrutura adequada para o home office. Então, é algo novo, né? Até a legislação ela é recente em relação ao teletrabalho, ao modelo híbrido. Então, é uma questão aí que teve muitos desafios, ainda tem. Ainda tem, né, Fátima? Tem. Tá. Talvez a gente não tenha sentido tanto esses desafios, porque praticamente a gente ficou 100% presencial, mesmo no período da pandemia, porque varejo não parou na pandemia. Então, não sentimos tanto, mas tem outras empresas que pararam, realmente tiveram que intensificar os seus programas de saúde mental. E a sua saúde mental foi um ponto muito, muito desafiador para as empresas, né, Fátima? E eu acho que, independente desse período, eu acho que com todo esse cenário que a gente está vivendo, né, de pandemia, de guerra, economia, faz com que as pessoas estejam mais sensíveis, né, tem mais predisposição para ter essas doenças. Mais sensibilizadas, né? Sim. Mas eu vejo também as pessoas mais conscientes. Quando a gente fala hoje de um processo terapêutico,
quando a gente fala aí de terapia, de acompanhamento psicológico, psiquiatra, as pessoas são mais abertas também. Então, existe uma mudança também de pensamento, que não é errado, não é feio você procurar uma ajuda quando você precisa, é saudável, assim como a gente cuida da saúde física, a saúde mental também é importante. É super importante, porque se você não tiver, a pessoa não tiver realmente bem, não importa, Ela não consegue. fisicamente e mentalmente, se ela não estiver bem, não adianta, né, Fátima? Ela não consegue performar, ela não consegue trazer o melhor dela, não tem nem para ela, né? Mais para a empresa. Exatamente isso. E como que você trabalha aí a diversidade? Então, o programa de diversidade é um programa novo, nós ainda estamos modelando e desenhando, não atuamos hoje 100% com programa estruturado, então é algo que está aí na pauta de projetos para o próximo ano. Porém, a gente já vê essa diversidade na prática, no dia a dia nas lojas, né? Cada vez mais com pessoas com personalidades, com características diferentes, com perfis diferentes. Então, o programa de diversidade é um programa aí onde as empresas estão aprendendo também como se posicionar nesse novo modelo que é a tendência. Então, eu acho que é algo novo. Então, o varejo está começando aí a estudar essas novas coisas, mas ainda não atuamos com um programa estruturado para trabalhar aí com diversidade. Temos várias pessoas diversas dentro da empresa, mas um programa para olhar dedicado para elas é algo novo. Algo novo, né? E foi assim, isso aconteceu muito de repente, né, Fátima? Muito. E o programa Diversidade, ele também está atrelado com o código de conduta e ética da empresa. Então, tem essa questão do princípio, do respeito. Então, muitas vezes, quando você vai implantar um programa de diversidade, você tem que rever o seu código para ver se ele está atualizado, para ver. Então, tem uma conexão, tem a ver com a outra. Isso. Então, não é tão simples. Porque quando a gente se fala de diversidade, você tem um leque muito grande, né? Você tem que ver com os cadeirantes, tem cadeirantes, tem outras pessoas que têm outros problemas, né? Tem PCD, tem cadeirante. Tem N situações. Ele é muito, eu acho que é muito amplo, né, o tema, e cresceu muito. Exatamente. Então, você vai ter que saber lidar com, talvez dividir isso em nichos, né, talvez. A gente fala por segmentos, né, por categorias de temas, e todo cuidado que aí entra a questão de legislação, entra a questão jurídica, entra a questão de ouvidoria. Então, é um programa que ele realmente tem que ser verdadeiro, por isso que muitas vezes a gente preza por fazer algo, demorar um pouco mais, mas fazer algo que seja verdadeiro e seja real, e que atenda às necessidades da empresa e os interesses do colaborador. Porque, assim, aquelas brincadeiras que antigamente se fazia em determinada situação, hoje você não pode fazer mais, né? Porque você tem que começar também a policiar essas pessoas que teriam. Porque no meio disso tudo você tem as pessoas que são, independente da diversidade, mas as pessoas que são mais quietas, são mais retraídas, outras são mais dinâmicas, mais rápidas, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Então você tem uma série de pessoas. E essas pessoas, você tem que tomar cuidado para não ferir essas outras pessoas, né? O assédio moral da liderança, então é um programa que você precisa conscientizar muito a gestão, né, desse novo modelo, uma brincadeirinha pejorativa, um apelido. Então, hoje, no atual momento, esses tipos de brincadeiras, elas não cabem mais. Não cabe. Não cabe mais, não adianta mais você querer, mas tudo aí é meu amigo, não pode, não é por aí, né? Não, mesmo porque hoje uma das práticas com quem se sente assediado nesse sentido ou desrespeitado, a primeira coisa que ele faz é gravar, e muitas vezes ele entra com processo com a empresa. Então, é uma linha muito tênue, é um assunto muito delicado. Assim, por exemplo, se houver, vamos colocar no C, né, no condicional aí, se houver, por exemplo, algo nesse sentido, a empresa sofre em função de um funcionário com o outro? Então, o que tem que fazer? A empresa ela tem um comitê, né, comitê de conduta ética, que ela vai avaliar.
e ela vai verificar os fatos. Então, é sempre importante, quando tem uma denúncia, uma situação, o primeiro princípio é justamente levantar os fatos para que se tomem as medidas adequadas, como medida disciplinar, como orientação, para não ser injusto e não ficar no achismo. Então, acho que esse é o primeiro ponto, e dentro disso, a empresa ela tem as políticas e as normas internas. Então, ela aplica aí dentro das normas que ela tem, e ela conscientizou esse colaborador desde o início, quando ele entrou na empresa. Então, ele também tem um compromisso, justamente, de seguir as normas e condutas éticas que a empresa prioriza. E não só isso, a gente tem esse tema de diversidade, mas a gente tem um tema novo também, que entra com a LGPD, com a proteção dos dados. Então, hoje, assim, tem várias frentes aí que realmente mudou, e a empresa ela precisa se adequar e estar atenta a isso. E agora está entrando o metaverso aí também, né? Que é outra situação estranha, né? Metaverso, programas de voltado para a questão de cultura, diversidade, voltado para a questão de governança, sustentabilidade, responsabilidade social. Então, tem várias frentes aí que estão atuando. E aí, o que vale reforçar é o quanto é importante que a empresa tenha uma governança corporativa, tenha um núcleo de gestão forte e atualizado dentro dessas novas práticas, porque o modelo de trabalho, o modelo de negócio, a dinâmica do mundo corporativo das organizações estão mudando muito. De 5 anos para cá, está cada vez com uma velocidade mais rápida. E todos esse pessoal que você citou aí, 8.000 funcionários que você tem, praticamente todos eles passaram por esses programas? Então, os programas, eles são específicos para cada perfil. Então, eu tenho um programa que é só liderança. Então, a gente desenvolve só o time de liderança. Por isso que é dividido por categoria. Tem programas que é de atendimento, então a gente foca em todos os balconistas, a parte de atendimento, do saque. Então, os programas, eles têm ciclos, assim como temporadas aí das séries. Os programas, eles são por ciclos. Então, a gente faz a programação conforme as prioridades e a gente vai atendendo aí toda a empresa. Perfeito, Fátima. Mais alguma coisa para acrescentar, por gentileza? Eu acho que eu queria deixar uma frase, assim, que eu acho que é muito interessante, né? E o trabalho do treinamento, né, da área de educação deve fazer parte do planejamento estratégico da empresa, né, pois ele é fundamental para que as pessoas possam ser desenvolvidas, serem valorizadas e cultivar a essência e a cultura da empresa, da companhia. Então, quando a gente fala aí da área de treinamento e desenvolvimento, ela é uma área estratégica, ela visa apoiar e dar suporte, né, nas ações da empresa, nesse ecossistema aí que vem mudando tanto de pandemia, de novos modelos, de novas competências. A gente fala muito do futuro líder, né, qual que é o papel desse futuro líder. Então, a área de treinamento, ela vem apoiar as empresas nesse processo de mudança aí e fortalecer cada vez mais a sua estratégia. É isso. Não importa nesse contexto todo, Fátima, que se você vai treinar aquele colaborador e amanhã ele não vai trabalhar, não vai estar mais aí com você, mas você fez o seu papel, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios quando a gente fala de treinar, porque você investe, né? Você investe tempo, você investe recursos. Associado à área de treinamento, a gente precisa ter um programa forte de retenção de talentos, porque senão você prepara aquele colaborador e ele vai para o concorrente. Então, as políticas de RH, os programas de benefícios, os programas de incentivo, os programas de reconhecimento também são essenciais para a gente ter a manutenção. Eu falo de contratação, a área de treinamento ela faz o desenvolvimento, mas a manutenção desse colaborador para que ele queira ficar na empresa são esses recursos como benefício, reconhecimento, meritocracia, que vai fazer ele continuar, permanecer, e a cultura também, fazer com que ele queira ficar na empresa, porque caso contrário, não adianta treinar, ele vai ser treinado e ele vai para o mercado, para o concorrente preparado, a gente acaba investindo nele e ele vai para o concorrente. É uma situação de ingratidão muito grande, né,
Fátima? E hoje o cenário está dinâmico. Essa geração que está vindo, ela não tem esse apego com a empresa. Então, ela quer crescimento, ela quer desafio. Então, com base nisso, as empresas também precisam se adequar a esses perfis, esses novos perfis que estão vindo. Tá bom. Bom, você deixou um pensamento, eu ia perguntar para você se você queria deixar um pensamento. O que você pode oferecer para o pessoal do RH? O RH, o nosso RH, qual que é a sua sugestão para eles? O nosso RH para vocês é que cada vez mais, independente se a empresa é pequena, ela é grande, né? E não importa. O modelo de gestão humanizada, onde a gente apoie esse colaborador, desenvolva e retenha, ele é essencial para que a empresa realmente consiga ser eficiente, tenha sustentabilidade, tenha competitividade, porque por mais que a tecnologia venha, né, quem faz a empresa são pessoas. Então, esse olhar humano de cuidar para as pessoas estão carentes de cuidados. Esse olhar, nesse cuidado com as pessoas, pelo colaborador em todo o ciclo dele na empresa, ele é essencial. Então, eu acho que a minha dica é olhe pessoas com um olhar mais humano mesmo. Quem é de RH tem que cuidar de gente. Mais acolhedor, né, Fátima? Mais acolhedor. E muitas vezes não precisa de muito investimentos, não, tá? É só uma palavra, uma conversa, algo que ele se sinta acolhido, já faz toda a diferença. Com certeza a gente vai ter um colaborador mais engajado e mais comprometido. Perfeito. Olhar gente como gente, é isso. Isso, exatamente. Olhar gente como gente. Olhar gente como gente igual a nós também, né? Igual a nós. Então, acho que se a empresa, por mais simples que ela seja, que ela não tem recursos, mas se ela souber tratar bem os colaboradores, ela já vai ter um ganho enorme. Vai, exatamente isso. Fátima, muito obrigado pela sua atenção. Nada, muito obrigado imagina. pelo seu carinho conosco. Obrigado de você dispor um tempo da sua agenda, você como sendo estrategista de carreira, você por esse tempo todo esse trabalho que você desenvolve aí no supermercado na Gumo é muito importante para a gente. Ficamos muito felizes com a sua participação conosco. Obrigado, prazer, viu? Gratidão aí pela troca. Acho que é isso, a gente conseguir trocar e contribuir, e estou à disposição. Muito obrigada. Vamos sim, quero que depois conversar com você para você escrever para o nosso jornal e também, de repente, voltarmos aí a uma nova entrevista, um novo bate-papo, para atualizar essa conversa de hoje. Com certeza, com certeza. Tá bom. Estou à disposição. Muito obrigada, viu? Tchau, Fátima. Um abraço para você, muito obrigado. Tchau. Tchau.